Olá, seja bem-vindo. Eu sou Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University, e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre como funciona o campus da Full Sail University. Eu vou fazer isso compartilhando com você informações do nosso site, para caso você queira depois procurar sozinho, pesquisar mais, você saiba onde encontrar essas informações e poder fazer a sua própria busca. Então, vou lá no nosso site, que é o fullsail.edu, fullsail.edu, e a gente vai ver que lá tem muita informação a respeito do campus da Full Sail University, que eu vou dizer para vocês, a primeira vez que eu visitei, que eu cheguei lá no campus, eu falei, nossa, isso aqui realmente parece um parque de diversões, não é à toa que a gente está em Orlando, no meio ali do caminho entre a Disney e a Universal. Então, esse é o site da Full Sail, né? fullsail.edu. E aí eu cliquei aqui nesse itemzinho, Campus and Online. E aqui você acha esse item About Our Campus. O nosso campus é muito especial, porque ele é um campus horizontal, ele é quase que uma cidade universitária nesse bairro chamado Winter Park, que é um bairrozinho lá de Orlando. A gente fica meia hora. Em Orlando, tudo fica meia hora de tudo. Então, a gente está meia hora do centro, meia hora do aeroporto, meia hora da Disney, meia hora da Universal, né? Orlando é bastante... Tem muita natureza, tem bastante espaço, bastante verde. E aí, no meio desse contexto, tá o nosso campus da Full Sail University. Então, nessa página, você consegue ver um pouquinho mais desse universo do campus da Full Sail University. Tem muitas fotos, tem muitos vídeos. A gente, quando fala de uma universidade aqui no Brasil, quando a gente fala de estudo, escola, faculdade, a gente imagina sala de aula, mesa, cadeira, um aluno sentado ali, um professor, uma lousa digital, um projetor, mas a gente pensa muito isso, né? A gente sentado olhando um professor e o professor explicando. A gente tem isso na Full Sail, sim. Algumas das aulas, principalmente as aulas introdutórias, elas são assim. Mas, no geral, isso aqui é uma sala de aula da Full Sail University, né? É um aluno nas ilhas de edição, aqui é uma aula de Computer Animation, então é o aluno ali fazendo projetos. E a gente tem muitas coisas, olha, essa é uma aula de cinema, então, são os alunos dentro de um set de filmagem usando os equipamentos. Quando a gente fala que o tuition inclui tudo, o tuition inclui o uso desses equipamentos dentro da cidade cenográfica que a gente tem. A gente tem uma cidade cenográfica que é usada pelos alunos de cinema para os projetos deles, que tem a fachada externa, essa é a entradinha do lugar que leva para a nossa cidade cenográfica, e a gente tem estúdios internos também, com marcenaria e tal, e o Tuition inclui o uso de todos os equipamentos que são necessários para os alunos produzirem os seus projetos dentro das nossas instalações. Tem uma biblioteca que é digital e física, tem o Smart Lab, que é onde os alunos conseguem acessar, principalmente os alunos de tecnologia e de games, conseguem acessar equipamentos de ponta. A gente tem 4 live venues dentro da universidade, um deles é o Full Sail Labs, o Full Sail Live, que é esse prédio aqui, que é o nosso maior live venue, mas também é onde acontecem, esse espaço, o Full Sail Live, é onde acontecem as nossas cerimônias de graduação. Uma vez por mês tem o Behind the Scenes, que é um domingo, que a universidade é aberta para visitantes, a gente recebe entre 2 e 3 mil pessoas, e o evento começa aí no Full Sail Live, acontece show de música, acontece muita coisa no Full Sail Live, ele é bastante grande e ele é um tubo de ensaio ali para os alunos poderem começar a botar a mão na massa e produzir evento de verdade, né? Com iluminação, projeção, mapeada, drones e tal. A gente tem o Tree House, que é um venue menorzinho, mais para shows mais intimistas, voz e violão, para quem vai fazer stand-up, e também é um tubo de ensaio para os alunos poderem monitorar, trabalhar, ver como que é montar um show de verdade num espaço menorzinho. A gente tem o Fortress, que é a maior arena de jogos digitais dentro de um colegiado americano, dentro de uma faculdade americana. O Fortress é uma arena todinha equipada
e é onde acontecem muitos torneios de jogos digitais. A Full Sail tem o time de jogos digitais, que é o Armada, é o nosso time da Full Sail, que compete com vários jogos. E aí quem joga, os nossos atletas, eles são alunos que passaram por um processo de aprovação, passaram por uma seleção forte para poder fazer parte do Armada. Nas áreas de música, se você gosta de música e gravação, a gente tem consoles ali de edição, masterização, mixagem, e essas são as salas de aulas dos alunos, né? Então, por exemplo, você vê aqui o Audio Temple, é uma sala de aula em que os alunos realmente operam equipamento, tem os estúdios individuais, né? O Music Lab, tem o set de filmagem para os alunos de cinema, tem as ilhas de edição para os alunos de arte, design, computação gráfica. Esse é o Fortress, olha que legal, gente. Ele é todinho digitalizado, é bárbaro esse espaço, ele é todo versátil. Então, tanto para quem vai jogar, como para quem vai montar o evento, é um espaço muito legal para poder aprender a mexer e fazer esses torneios digitais. São muito bacanas. A gente teve a alegria de ter o nosso estúdio de games feito por um dos fundadores do Dungeons and Dragons, do D&D. Ele chama Blackmore, o estúdio, por conta dessa pessoa, que infelizmente já não está mais com a gente, faleceu, mas ele que criou o nosso estúdio de games, onde os alunos criam os seus jogos, e aí o estúdio leva o nome dele, porque ele deu aula para a gente por muitos, muitos anos. A gente tem, além do Smart Lab, a gente tem um estúdio de teste de games, onde as empresas que publicam os maiores jogos do mercado alugam esse espaço para que a gente, os nossos alunos, os nossos instrutores que são consultores e profissionais do mercado, para que esses profissionais e esses alunos testem os jogos, tanto para ver se eles estão com algum bug da área de game development, como também para propor melhorias na parte de design, no formato que os níveis foram montados, no formato em que os desafios são apresentados para os jogadores. Então, a gente tem testes acontecendo. Toda vez que tem teste, ninguém pode entrar no laboratório, porque os testes são sigilosos, mas esse é um serviço que a Full Sail oferece para os estúdios de games americanos, e é muito legal quando o aluno participa disso, porque ele pode colocar isso no currículo dele. É claro que ele não pode contar o resultado do teste, mas ele pode sim dizer que ele trabalhou no teste de jogos super conhecidos, comprados por milhares de pessoas no mundo todo. Esse é o nosso laboratório de Sim and Vis para os cursos de tecnologia, com construção de simuladores e visualizadores. Essa também é uma sala de aula, imagina, é um dos meus espaços favoritos da Full Sail, e é a sala de aula dos alunos de tecnologia. Tem muita coisa que rola no campus. Então, olha só, imagina, esse é o UX Lab, que é o laboratório de usabilidade, onde a gente vai conversar, testar e falar desses testes de games e testes de produtos de entretenimento no geral. E essa é a cara das salas de aula da Full Sail. Essa é a nossa cidade cenográfica, essa é a área externa. Todas essas fachadas que a gente está vendo, elas são fake, elas são de mentira. Quando você abre as portas laterais e entra, do lado de dentro estão os estúdios internos, em que os alunos montam os cenários internos das produções que eles vão fazer. Tem foto aqui que não acaba mais, gente. Então, eu recomendo que vocês visitem o site, procurem se informar, olhar as fotos que a gente tem e pensar. É nesses espaços que eu me vejo estudando, é assim, olha aqui esse cenário, eu adoro isso. E a gente tem os atores, a gente tem atores, músicos e tal, que estão muito acostumados a ir até o campus para ser os cobaias dos alunos nos projetos. Então, você vê que aqui a gente tem um ator, dois atores, né, a menina e esse senhor, e os alunos, eles criaram todo esse set, montaram na marcenaria, subindo parede, colocando papel de parede, colocando quadro, criando as mesas, usando o mobiliário que a gente tem lá, colocaram a iluminação, criaram o roteiro, né? Isso aqui provavelmente é um filme de entrega de projeto de alguma turma. Então, vocês veem que é muito real, né? Isso é o que a gente tem o dia todo, o tempo todo acontecendo lá. É muito legal, mas é uma educação hands-on. Então, você tem que estar preparado para estar lá como se você estivesse trabalhando. Às vezes, são 12 horas de pé fazendo o seu projeto. Quando a gente fala que os programas da Full Sail são imersivos, a gente fala de uma média de 8 horas de estudo por dia,
mas ainda tem os projetos, né? E aí o projeto não tem tempo para acabar, é quando você acha que ele está pronto. E quando você termina os seus projetos, você pode se voluntariar para trabalhar nos outros projetos que estão rolando no campus, tanto da própria universidade como de outros alunos. Então é isso que tem que falar alto, assim, se você quer estudar na Full Sail, é isso que tem que combinar com o seu estilo de aprendizado e com a dedicação que você está disposto a ter se você for estudar lá no campus, porque é isso aqui o tempo todo, todos os dias, de segunda a segunda. O campus não fecha e essas coisas acontecem 24 horas por dia. A gente tem um bacharelado em Sportscasting, que é assinado pelo Dan Patrick, que é uma sumidade em Sportscasting, em locução esportiva nos Estados Unidos, e a gente tem vários cenários para fazer streaming, fazendo realmente como se fossem tomadas ali de telejornais ou de comentários esportivos, e os alunos aprendem a fazer fazendo, de verdade. Tanto os sportscasters, que são os jornalistas esportivos que vão estar lá produzindo conteúdo, falando, sendo filmados, gerando vídeo, como os alunos que estão fazendo a filmagem, a iluminação, a sonorização, a edição, o streaming de tudo isso. Enfim, as fotos, eu vou descendo e as fotos vão entrando aqui e vocês vão vendo o que é esse ambiente da Full Sail University, que eu imagino que quando vocês pensem em educação, em escola, não é isso que vem à mente, pelo menos para mim, antes de trabalhar na Full Sail University, conhecer a Full Sail e depois virar uma graduada da Full Sail, nunca imaginei que uma universidade pudesse oferecer esse tipo de estrutura que parece uma empresa realmente, né? Tem várias empresas, inclusive, que têm espaços lá dentro do campus. Então é isso, pessoal. Eu vou parar por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar com 1 hora e a gente não vai ter visto tudo ainda, porque conforme a gente vai descendo, vai populando com mais foto. Te convido a fazer uma visita no nosso site, fullsail.edu, olhar essas fotos e aí pensar, será que isso aqui é para mim? Será que é esse tipo de estudo que eu quero? Estou disposto a me dedicar a quantidade de horas necessárias? E se sim, conta com a gente para te ajudar nesse processo. Até mais, valeu! A gente se encontra de novo em breve aqui no canal da Full Sail Brasil Community.